Olá para você que acompanha a Rádio Câmara em 105.5 FM, a TV Câmara no canal 6.3 e também as nossas redes sociais. Está entrando no ar agora mais um episódio do Pod Câmara, o seu podcast aqui da Câmara Municipal de Manaus, e a gente volta em instantes. Então estamos de volta com o Pod Câmara, dessa vez para falar sobre um assunto de extrema importância para toda a sociedade, que é a campanha do Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E para isso, a gente recebe hoje a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Graça Prola. Seja muito bem-vinda, secretária, aqui ao Pod Câmara e à Câmara Municipal de Manaus. Obrigada. Olá, telespectadores e ouvintes da Rádio Câmara. E estamos aqui para esclarecer sobre essa temática de enorme importância mesmo. Então, estamos no mês, de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, mas para explicar um pouco melhor sobre esse assunto que a gente vai debater daqui a pouco, a nossa repórter Édria Caroline preparou um VT que vai introduzir o assunto para a nossa conversa. Este mês, o Brasil realiza a campanha Maio Laranja, que busca dar visibilidade ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal nº 9.970 do ano de 2000. A data foi escolhida em alusão ao caso Araceli, a menina que aos 8 anos foi raptada, drogada e violentada física e sexualmente por vários dias antes de ser morta, ter seu corpo desfigurado por ácido e abandonado em um terreno baldio em Vitória, no Espírito Santo, em um crime que permanece impune. De acordo com dados divulgados pela organização Maio Laranja, todos os anos 500.000 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no país, e há dados que sugerem que somente 7,5% dos casos cheguem a ser denunciados às autoridades. Ainda de acordo com informações da iniciativa, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Mais de 50% delas têm entre 1 e 5 anos de idade. Em alusão à campanha, a Câmara Municipal de Manaus ganhou iluminação especial. No dia 3 de maio, o plenário Adriano Jorge foi palco para a tribuna popular a respeito da campanha, uma propositura do presidente da casa, o vereador Caio André, do PSC, para a discussão e divulgação da campanha de enfrentamento. A tribuna popular contou com a participação dos parlamentares da 18ª legislatura e de representantes de outros órgãos. Obrigado, Édria, pelas suas informações. E é isso, a Câmara Municipal de Manaus também está participando da campanha Maio Laranja contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Secretária, a nossa repórter Édria citou, o caso da Araceli, que mudou, O que esse caso trouxe de avanços, no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Historicamente, as famílias brasileiras escondiam, vamos dizer, os crimes ou a violência cometida contra crianças e adolescentes e idosos que acontecia no âmbito das relações familiares e no âmbito doméstico. E então o caso Araceli veio à tona. Na época, a população de Vitória se revoltou, pedindo não só justiça, mas também que a qualquer indício de violência contra crianças e adolescentes, as famílias denunciassem. E a partir daí, não são poucas as atividades que caracterizam luta para que esse crime ganhe visibilidade e possa ser, todos os processos serem julgados na justiça da infância e da juventude. Exatamente ao lado de tudo isso, nós buscamos, no mês Maio Laranja, garantir que outras políticas públicas façam interface com a política de defesa e garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, para que também passem a denunciar. Por exemplo, a educação. As escolas são, na verdade, os serviços de ponta que mais recebem crianças vítimas de violência de toda a ordem. Violência sexual, violência
de cárcere privado, outras formas de violência, como violência física também. Então, neste caso, a notificação para o Conselho Tutelar ou para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente é obrigatória, da gestora à diretora. E não precisa ter medo, porque elas não vão ser ouvidas, elas não vão ser parte integrante do processo. Elas apenas vão ser denunciantes. E já existe aí uma ficha de notificação, a mesma da saúde, que pode ser utilizada para a denúncia de qualquer violação de direitos de crianças e adolescentes. A senhora falou da importância, né, do papel da escola nesse combate. Sim. Hoje, é o principal canal de denúncias, é a escola? Não. Hoje nós temos, além da escola, que é onde a criança manifesta indícios de que foi vítima de violência, por exemplo, quando é violência sexual, via de regra, ela se isola, ela fica mais introvertida, ela não consegue sentar direito, ela pede muitas vezes para ir ao banheiro. Então, são alguns comportamentos que a pedagogia que é executada na escola pode estar observando sem nenhum temor. E aí, evidentemente, notificar, né, a quem de direito para isso. A escola é a principal porta de entrada? Não. A porta de entrada é, na verdade, o Conselho Tutelar, né? A qualquer indício de violência, qualquer pessoa. Hoje não só pode, hoje a lei estabelece que deve. Qualquer pessoa deve denunciar qualquer ato, qualquer indício de violência contra a criança e adolescente. E essa violência, o Conselho Tutelar não só registra, mas como toma providências junto ao órgão policial e junto aos serviços existentes na rede para garantir não só o atendimento, mas o acompanhamento daquela criança. E é óbvio que o agressor, hoje, pelos dados da Secretaria de Segurança Pública em Manaus, nós temos o crime de estupro como um dos crimes maiores, mais denunciados e que acontecem nas relações familiares e no âmbito da vida doméstica, eles são cometidos pais biológicos em primeira colocação, padrastos, cunhados durante o cunhadio, tios, e agora surge um pouco os irmãos, maiores ou menores de idade. Os terceiros vêm depois, que são os vizinhos, as pessoas que têm mais proximidade com a família. Então, para não cair na invisibilidade e no silêncio, não é, da denúncia, nós, no mês de maio, que é o ápice da campanha e que trabalhamos o ano inteiro, nós estamos pedindo que não deixe esse crime cair no esquecimento, que todas as pessoas denunciem a qualquer indício de violência. Agora, secretária, a senhora falou em casos de estupro, né? É importante a gente exemplificar quais são as ações que caracterizam essa tipificação, lembrando que a gente está falando de, muitas vezes, menores de 14 anos. Sim, claro, com certeza. Menores de 14 anos são aquelas pessoas que, pela lei, sendo ou sofrendo violência sexual ou relação sexual, é considerado estupro. Por quê? Porque se presume violência. É a força do maior sobre o menor. Além do estupro, e aí nós temos, eles acontecem mais na faixa etária de 6 a 9 anos, que é exatamente a fase em que o agressor pode manipular a criança. Não denuncie porque eu vou contar para sua mãe que é mentira. Não denuncie porque você é que me tentou. Não denuncie porque eu vou matar a sua mãe e vou matar o seu pai, entendeu? Então, nesse estudo, as crianças de 6 a 9 anos, elas se caracterizam as maiores vítimas, seguidas daquelas de 12 a 14 anos, porque eles estão em plena puberdade. E isso, aos olhos do agressor, que via de regra são pedófilos, né? Eles, na verdade, atacam
eles agridem muito mais essa faixa etária. Agora, tem outros crimes nessa categoria. A importunação sexual, que passa pela execução pelo agressor dos atos libidinosos, do toque nas partes íntimas, seja da menina ou do menino. Tem outra situação que antes era caracterizada como voyeurismo, que os homens, via de regra, brechavam as meninas quando estavam tomando banho ou quando estavam mudando a roupa para sentir prazer em ver aquilo. E a masturbação também. Ainda na categoria dos crimes sexuais tem a pornografia, né? Que hoje é um crime que está aí nas mídias sociais e que os pedófilos se aproveitam. Agora mesmo, uma novela da Globo que acabou de passar, ela mostrava claramente as artimanhas da rede social ou da mídia social para fazer com que aquele pedófilo que está do outro lado, ele sentisse prazer em ver a adolescente da forma nudes ou com pouca roupa, etc. Além disso, o uso das fotos para comércio, que caracteriza, claro, o crime de pornografia. O favorecimento à prostituição, mais do que a prostituição como forma de exploração sexual, vem sendo denunciada. O que é o favorecimento da prostituição? Muitas vezes a família mesmo, né? Favorecendo que sua filha possa fazer programas sexuais em troca de presentes, dinheiro, viagens, etc. E é bom salientar que essa situação não ocorre somente na classe popular. É muito mais por conta da questão da hipossuficiência cognitiva das famílias, da falta de esclarecimento, mas também acontece na classe média, na classe média alta. Aí sim, muitas vezes, esse crime passa a invisibilidade. Secretária, por isso, então, né, o nome da campanha é Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, são tipificações diferentes. Com certeza. No abuso sexual, os crimes são... tem presunção de violência. É o estupro, é o assédio com toque, é a importunação sexual, né? É o voyeurismo, etc. Na exploração sexual, são todos os crimes: pornografia, turismo sexual, tráfico de pessoas para fins sexuais, que comportam e que têm como característica maior a compensação, seja ela em dinheiro, em pecúnia, seja ela em presentes e outras formas. Agora, secretária, diferentemente do caso Araceli, né, hoje a gente tem as redes sociais, as mídias sociais. Como é que o ambiente virtual tem favorecido esse tipo de violência? Olha, hoje, crianças e adolescentes têm na sua mão o tablet ou o Android, né, o celular, e eles acessam o mundo inteiro. Então, os filmes eróticos, as peças, as vinhetas, até mesmo o TikTok, o Kawaii, eu nem sei falar direito, mas são peças que estão aí. E que você vê muitas vezes aquelas filmagens que para nós é uma piada engraçada, para a criança se torna uma lição, né? Uma forma de passar um aprendizado que ela não vê em canto nenhum. E elas têm fascinação pela internet. Você sabe que elas mexem muito melhor do que nós. Elas já nasceram nesse ambiente. Né, exatamente. Então, o favorecimento da mídia é exatamente sobre isso. Antes, ninguém compreendia essa questão da televisão. Ela também é um instrumento de aprendizado e que muitas vezes favorece a precocidade da atividade sexual. Ela favorece a forma de aprendizado por flashes, né? Então, é preciso que os pais, que são, na verdade, os responsáveis, eles possam não censurar, mas orientar para determinados programas nas rádios, na TV e mesmo na sociedade que a gente tem hoje, não é?
Agora, secretária, outro crime bastante grave que está ligado à exploração, né, sexual de crianças e adolescentes é o tráfico de menores. Isso ainda acontece? Sim, o tráfico humano, e aí a data da gente chamar a atenção, mas trabalhando o ano inteiro também, é 31 de julho, né? É uma campanha nacional e o tráfico humano se dá, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, para retirada de órgãos, para adoção ilegal e também para prática de exploração sexual. Com os adultos acontece da mesma forma, menos a questão da retirada de órgãos, mas para favorecimento à prostituição, para trabalho escravo e casamento servil. Então vamos voltar aqui para o tema, né, que é o combate à exploração sexual. Como é que o Amazonas, em especial a cidade de Manaus, se mantém, né, em relação às outras cidades do país nessa questão do combate à exploração sexual? Olha, a despeito de uma rede de serviços que nós contamos, por exemplo, nós contamos na esfera do controle social com um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão colegiado, formado por organizações da sociedade civil, representantes, claro, e do poder público também. E lá se discute e se trabalha normas, fiscalizações nas instituições que atendem crianças e adolescentes e exigindo, muitas vezes, do poder público ações necessárias. Temos 9 conselhos tutelares situados nas diversas zonas da cidade, agora na iminência já de criar mais um, que é o da Zona Norte 2, no sentido de, aí sim, se transformarem efetivamente na porta de entrada para a denúncia de qualquer violação de direitos de criança e adolescente. Tanto no campo da violência sexual, quanto da violência física, quanto da violência psicológica e também do abandono, né, de crianças e adolescentes. 9 conselhos tutelares, um conselho de direitos, um serviço de disque denúncia que funciona 24 horas, gratuitamente, de domingo a domingo, 08.092-1407, para qualquer denúncia que envolva criança e adolescente, mulheres, idosos. Hoje, trabalho escravo e tráfico humano. Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Anônima, com certeza. E nós, com a equipe que temos, referenciamos para os órgãos competentes. Além do Disque Denúncia, nós temos 20 Centros de Referência da Assistência Social, 20 CRAS, situados em todos os territórios baseados nas zonas geográficas da cidade. E 5 CREAs, que são os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, onde nós trabalhamos de forma mais qualificada, fazendo o atendimento e o acompanhamento das vítimas, né, no caso desse crime que nós estamos falando. Mas eles atendem também, assistem, acompanham meninos e meninas que cometem ato infracional e que o juiz aplica medidas socioeducativas em meio aberto. Não só os meninos e as meninas, mas as famílias principalmente. Além disso aí, nós temos para mais de 40 organizações da sociedade civil que atendem os meninos e meninas nos programas socioeducativos em meio aberto, jovem aprendiz, acolhimento institucional, que são os abrigos, e outros serviços. Nós temos no município um abrigo, um serviço de acolhimento, que é o PSAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, com uma capacidade de até 30 crianças e adolescentes lá, até 14 anos. Nós temos, além desse abrigo, nós temos a Casa Mãe Margarida, que atende só as meninas vítimas de abuso e de exploração sexual, além de outros serviços de acolhimento. Essa rede que trabalha crianças e adolescentes, ela é fortalecida na prevenção pelos trabalhos desenvolvidos pelos CRAS, com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Os CREAs que fazem um atendimento mais especializado às vítimas. E nós que trabalhamos aí na rua, no sentido de tirar as crianças da mendicância
e da exploração a que são submetidas. Muito bem, secretária. É um trabalho de extrema importância dessa rede de apoio. E, mudando um pouquinho de assunto, como nós vimos no início da nossa conversa, o cidadão que passar em frente à Câmara Municipal de Manaus até o dia 31 de maio vai perceber a iluminação laranja na fachada do prédio, que é uma alusão ao Maio Laranja, né? Que é o mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E o repórter Danilo Boniek conversou com o vereador Ivo Neto, do Patriota, que destacou a importância dessa campanha com relação às luzes que são acesas nas instituições públicas durante todo o período da campanha. Bom, Lucas, eu estou aqui com o vereador Ivo Neto, ele que é um vereador super atuante nas causas sociais, tem vários projetos sociais, inclusive voltados para crianças e adolescentes. Vereador, esse mês de maio é instituído aqui no nosso município, em todo o Brasil também, o Maio Laranja, né, que é esse maio de conscientização ao combate à exploração sexual, tanto de criança quanto de adolescentes. O senhor que tem a propriedade para falar desse assunto, porque trabalha com crianças e adolescentes, fale para mim da relevância desse projeto aqui dentro da Câmara, que está até recebendo uma iluminação especial durante todo esse mês. Isso, esse projeto de lei é um projeto de minha autoria, né, que ele dita que os prédios públicos, ele no mês do combate à exploração sexual contra a criança e adolescente, ele seja iluminado, né, com a cor laranja, né, a cor predominante, né? E esse projeto ele vem de uma certa forma chamar a atenção da população que esse combate ele possa ser um combate não só no mês de maio, mas um combate diário, um combate anual, porque esse crime ele só aumenta na nossa sociedade, né? Há vários casos na cidade de Manaus e muitas vezes eles são praticados pela própria família, né? E isso nos deixa muito triste, né? Então esse projeto de lei ele vem chamar a atenção da população para essa data que é tão importante, que é uma data, é um mês dedicado ao combate da exploração sexual contra criança e adolescente da nossa cidade. Vereador, interessante falar que essa data, no dia 18 de maio de 1973, aconteceu um crime bárbaro em Santa Catarina contra uma criança de apenas 8 anos de idade, que foi assassinada, né, antes explorada sexualmente, e aí foi instituído o Dia Nacional ao combate à exploração sexual infantil e de adolescentes. A Câmara Municipal de Manaus vem se dedicando cada dia mais a esse combate, a essa ação, e o senhor, como cabeça desse projeto de lei, acredita que a Câmara tem que cada vez mais se dedicar a esse tema? E isso é um tema que, quanto mais nós tivermos o apoio, é um tema que merece a atenção de todos. Eu costumo falar que, a partir do momento em que nós unirmos as forças, as instituições se unirem em prol a esse combate, nós estaremos trazendo um grande benefício para a sociedade. A Câmara tem avançado muito, o presidente Caio André é um presidente atento para essa causa, é uma pessoa que apoia muito o parlamento. Então, é um chama aqui que eu faço a toda a população, que as instituições que trabalham com criança e adolescente possam se unir contra esse combate à exploração sexual contra criança e adolescente. É isso, Lucas. Esse foi o vereador Ivo Neto do Patriota. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas suas informações e parabéns ao vereador Ivo Neto pelo trabalho. Secretária, conforme o Danilo falou, na última quarta-feira, dia 18 de maio, marcou os 50 anos do caso Araceli, né? O que a Prefeitura de Manaus realizou em alusão a essa data? Nós estamos trabalhando desde o dia 3 de maio. Abrimos o mês de maio com a campanha Maio Laranja, numa grande caminhada no centro da cidade, da Praça do Relógio, da Matriz, até o Teatro Amazonas, ali o Largo de São Sebastião. Pela manhã estivemos aqui na Câmara e realizamos uma tribuna popular, onde todos os vereadores praticamente se manifestaram favoravelmente à implementação dessa campanha por todos da sociedade, e à tarde fizemos essa grande caminhada. Dia 18 fizemos uma caminhada também monstruosa, envolvendo as escolas, fanfarras, organizações da sociedade civil e populares, numa caminhada na Zona Leste. Por quê? Porque Zona Leste e Zona Norte são as áreas de maior incidência registradas
de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso, a gente volta a essas zonas, né, no sentido de garantir a chamada de atenção para o crime que é e pela necessidade que todos devem ter de proteger suas crianças e adolescentes. Secretária, infelizmente o tema é muito extenso e o nosso tempo é curto, mas antes de finalizar a nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse para quem está assistindo, para as mães, para os pais, né, para a família, né, que desconfie que seu filho, quais são os sinais que eles têm que observar no seu filho, caso ele seja vítima de um desses abusos sexuais. Os pais, pai e mãe, ou duas mulheres, ou dois homens que tenham sob sua responsabilidade crianças e adolescentes, devem observar alguns sintomas. É claro que não é uma regra geral, não é uma receita de bolo, mas é necessário que se olhe o comportamento desse menino e dessa menina. Se ele fica mais introvertido, se ele não quer mais interagir como interagia com a família, com os irmãos, com a relação com a vizinhança, nós devemos ficar atentos e buscar conversar com ele para ver, ou ela, para ver se acontece alguma coisa. Da mesma forma nas escolas. Em casa, além de tudo isso, olhar, por exemplo, nas meninas, se há sangramento, se tem as suas partes íntimas irritadas, avermelhadas. Na hora do banho, quando é uma criança menor de 5 anos ou de 6 anos, observar fisicamente se tem marcas. E nas adolescentes, as marcas de mutilação que podem aparecer. Tudo isso são os sintomas que vão aparecendo no decorrer de um processo de vitimização que nós, responsáveis, deveríamos estar observando. E buscar ajuda. Buscar ajuda porque não é uma situação fácil de resolução. Machuca a família inteira, nos deixa sem chão enquanto família, mas a gente tem onde procurar ajuda. Conselhos tutelares, o DISC 08000 92 1407, 24 horas à disposição da população de Manaus. É um serviço da prefeitura local, não precisa pagar nada. Você pode ligar de qualquer telefone, se identificar ou não, para denunciar qualquer situação de violação de direitos de criança e adolescente e ainda mais essa questão séria da violação sexual. Um recado super importante para todas as famílias. Vamos ficar de olho nas crianças e nos adolescentes e procurar ajuda, como a secretária falou. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui no Pod Câmara e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e procurem, os pais, procurem ajuda. Vamos lá, vamos todos zelar pelos meninos e as meninas de nossa terra. O Pod Câmara de hoje fica por aqui, mas a gente está de volta na semana que vem com mais um tema relevante para toda a sociedade aqui da nossa cidade de Manaus. Eu espero por você e até lá!